Olá! O que está acontecendo com o mundo financeiro? Está em crise? É o que você vai saber neste Agenda Econômica. O que liga o rombo de 43 milhões de reais das lojas americanas, a falência de 2 bancos importantes nos Estados Unidos, a venda emergencial de um dos maiores bancos do mundo na Suíça, os maiores juros reais do mundo no Brasil e uma proposta de novo arcabouço legal para controlar as contas do governo brasileiro. Quem vai nos explicar tudo isso e um pouco mais é o consultor do Senado, Fernando Veiga. Isso que há décadas, né, Fernando? Você acompanha tanto o mercado financeiro brasileiro quanto mundial. Sim. Muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Eu que agradeço, Antônia. Olha, o que há de comum, a gente vem estudando esses temas e o que a gente vê de comum é o seguinte. O ambiente regulatório está precisando passar por aperfeiçoamentos. A gente precisa hoje definir melhor responsabilidades, tanto de administradores quanto de acionistas controladores e colocar essas responsabilidades de uma maneira muito clara do ponto de vista, digamos assim, da gestão que é feita dos negócios, das empresas, dos bancos, etc, etc, etc. O mesmo acontece com relação ao arcabouço fiscal. No caso do arcabouço fiscal, quer dizer, o que é que se está atrás hoje no Brasil? Criar um ambiente regulatório em que você possa definir as responsabilidades dos agentes no âmbito da administração pública, de modo que os processos decisórios não sejam, digamos assim, não se tornem o vetor de problemas econômicos, de insegurança jurídica, de insegurança econômica e assim por diante. Então, quer dizer, hoje, tanto no Brasil quanto no resto do mundo, o que se vê é essa necessidade de você mexer nas normas que regem, né, as relações econômicas entre empresas, seus gestores, seus controladores e os mercados, tá? De forma que você possa, digamos assim, criar um ambiente de maior segurança, de maior estabilidade e assim por diante. Vamos começar então pelo menor, que é doméstico, que é a crise das Americanas. Aparentemente é uma empresa privada, a gente não teria que estar tão preocupado assim, só que ela tem ações na Bolsa de Valores. O que acontece? A Bolsa de Valores é controlada, as empresas são fiscalizadas pela Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, não é isso? O que acontece, o que aconteceu que a gente de repente descobre ou que um diretor executivo anuncia que está saindo porque descobriu um rombo nas contas de uma empresa que não é de agora, né? Ele anunciou com 20 bilhões, isso no começo de janeiro, 4 dias depois já se descobriu que era de mais de 40 bilhões. Sim. O que é isso? A gente não sabe, quer dizer, não se sabe ainda se nesse caso você está tratando de uma fraude ou se realmente foi um problema ocasionado por erro. O que se sabe é que, sim, existe esse rombo, né, e que no mínimo, houve muita imperícia e muita negligência no tratamento dessa questão. No caso específico de uma empresa que tenha ações negociadas em bolsa, como é o caso da loja americana, o que você precisaria? Você precisaria ter um ambiente regulatório em que você já tivesse medidas liminares que colocassem, digamos assim, que criassem uma certa segurança para a resolução desse problema de hoje para o futuro. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, administradores e sócios controladores ou sócios que tivessem alguma forma de ingerência na administração da empresa, essas pessoas deveriam ter, ao menos em parte, né, seus bens e direitos, né, colocados à disposição da justiça para eventualmente fazer face, né, a recuperação dos prejuízos, caso no decorrer das apurações se apurasse que tivesse havido
fraude, má-fé, né? Coisa que ainda não se sabe. Mas essas medidas liminares teriam que existir. Elas não existem. Quem é que a legislação brasileira explica um pouquinho? Se uma empresa acontece um rombo, que quer que seja por fraude ou por má-fé ou por imperícia no controle, quem paga? Porque tem um monte de credores aí, tem ações de bancos contra as americanas, tem os fornecedores de produtos que ela vende. Quem vai pagar essa conta? Olha, vamos separar os momentos. A primeira coisa é a gente entender o seguinte, em qualquer empresa hoje moderna, notadamente numa empresa por ações, é o próprio capital da empresa que responde, né, pelas obrigações da empresa, tá? Em tese, a presunção é de legitimidade, quer dizer, parte-se do pressuposto que a empresa tenha sido gerida corretamente. Tá? Então, em tese, é o próprio patrimônio da empresa que responde pelas obrigações da empresa, ainda que a empresa esteja enfrentando problemas, né, econômicos, financeiros, etc. Agora, num segundo momento, se porventura, no curso de apurações que forem realizadas pelas autoridades competentes, há autoridades competentes tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial. Né? Então, quer dizer, no curso de eventuais apurações, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, do que de fato ocorreu numa empresa, se ficar caracterizada a má-fé, né? A prática criminosa, bom, aí então os responsáveis, né, por essas condutas, né, criminosas todas, esses terão que responder pessoalmente, né, pelos prejuízos, tá certo? Agora, isso já existe hoje. O importante seria que nós tivéssemos medidas liminares para que você pudesse colocar, né, vamos dizer assim, criar um bolsão de segurança, né, de garantias, né, para que, se apuradas as responsabilidades, se caracterizasse a má-fé, para que você, então, pudesse fazer o ressarcimento das pessoas prejudicadas. Porque essa apuração demora, processo legal, 5, 10, 15, 20 anos até. Sim. E nesse tempo, as pessoas, se forem responsabilizadas ao final, elas podem se desfazer desse patrimônio que elas tenham e que poderia ter servido para pagar os prejuízos. Exatamente. A gente teve aí, vamos dar então uma pincelada um pouquinho na história. A gente teve uma história recente, né, de empresas, principalmente da área de construção civil, que foram acusadas de crimes de corrupção e tiveram problemas e tal. E as empresas foram, muitas delas, ou foram praticamente à falência. As empresas quebrou o setor de construção civil no Brasil. Sim. Mas os donos continuam ricos. É isso que você está querendo evitar? Quando você fala de medida liminar, vamos segurar esse dinheiro aqui? Explica isso para a gente. Você lembrou super bem, o seu exemplo foi felicíssimo. Tá? Você está se reportando especificamente à lei anticorrupção, né? E a lei anticorrupção, o que ela faz? Ela atribui, digamos assim, à empresa, à pessoa jurídica, sanções em função digamos assim, de eventual envolvimento da empresa em condutas criminosas. É como se a empresa pudesse, por si só, né, agir. Não, na verdade, a empresa é apenas um instrumento nas mãos das pessoas que são as responsáveis por sua gestão. Quem são essas pessoas? São os administradores e, acima dos administradores, os próprios acionistas controladores, os sócios majoritários da empresa, as pessoas que têm o controle, que apontam, inclusive, a própria administração da empresa. Então, são essas pessoas que manobram e que orientam a empresa para que ela sirva como um instrumento, inclusive, da prática criminosa. Então, a lei anticorrupção, que hoje está ainda em vigor, ela atribui ao poder público, né, o dever de impor à empresa sanções em função de a empresa haver sido utilizada como instrumento para práticas criminosas, né? O que eu acho um erro. Por quê? Porque essas sanções normalmente são sanções de caráter econômico e elas tendem a aprofundar
a situação que normalmente quando uma empresa chega a um quadro como esse, normalmente a empresa já está enfrentando problemas e isso só aprofunda esses problemas econômicos. Esses problemas eles terminam caindo também nos trabalhadores, nos fornecedores que entregaram. No final das contas, essa conta da irregularidade da empresa fica sendo paga por terceiros. Ela repercute exatamente em terceiros. Diante dessa crise da Americanas, você acha que seria o momento, quer dizer, você é consultor do Senado, vocês trabalham, a consultoria do Senado trabalha exatamente abastecendo os parlamentares com informações para que eles legislem, né? Você acredita que seja a hora de se modificar alguma coisa na lei anticorrupção ou fazer uma nova lei para incluir esse fator que você está falando? Eu acho que sim, eu acho que é uma oportunidade, são digamos assim, os casos concretos que vão demonstrando a necessidade de aperfeiçoamento do ordenamento jurídico. Então, todas as vezes que alguma coisa desse tipo acontece, a gente percebe que há necessidade de fazer o aperfeiçoamento. A gente ainda está no caso Americanas, mas eu queria puxar um pouquinho. Comissão de Valores, Americanas tem ações em bolsa e é supervisionada, digamos assim, fiscalizada pela CVM. Como que a CVM não viu? E tem uma outra coisa, tem auditorias independentes, as famosas auditorias independentes que são empresas do mundo inteiro. Como que essas auditorias nunca viram, ou pelo menos nunca denunciaram ou divulgaram essas inconsistências contábeis? Elas não acontecem da noite para o dia. 43 bilhões não somem assim. Acho que muita gente se faz essa pergunta. Eu acredito que, no caso da CVM, seja a enormidade de atos e fatos, né, contábeis que a CVM precisa fiscalizar. Eu acho que a CVM não conta e jamais contaria, assim como também em outros países os seus equivalentes não contam e jamais contarão, com o aparato necessário para, digamos assim, praticamente refazer a contabilidade das empresas e auditar essa contabilidade. Então, assim, acho que não é o papel da CVM fazer isso. Exatamente por isso, a legislação atribui à auditoria independente o papel de verificar, né, a certeza das contas, né, das empresas, né, se elas estão realmente bem elaboradas e se elas refletem a situação patrimonial da empresa. Nesse caso específico, a despeito de a empresa haver contado com uma empresa de auditoria muito boa, muito renomada no mercado, eles, infelizmente, não foram capazes de detectar esse problema, né? Quer dizer, isso Mas também deveriam ter detectado, é para isso que eles são pagos, não é isso? Teoricamente, sim, e acho que esse vai ser um dos pontos da apuração, provavelmente. Agora, vamos pegar uma outra perna da nossa conversa, Claro. que isso está acontecendo no Brasil com uma empresa específica, mas a gente tem fora do Brasil, né, nos Estados Unidos e na Suíça, digamos que inconsistências contábeis que levaram à falência de 2 bancos nos Estados Unidos e, a rigor, o Credito Suisse, se não tivesse sido vendido, teria falido também. O que é que aconteceu lá? E aí entra nesse mesmo escopo regulatório que você está falando, talvez precise de uma melhor regulação? Eu acho o seguinte, lá fora o negócio bancário ele é um tanto quanto diferente do que é aqui dentro, né? A primeira coisa é que os bancos lá fora, não que os bancos aqui dentro não façam a mesma coisa, mas lá fora é muito mais agudo isso, que é o fato de que os bancos lá fora vivem realmente de emprestar e de se alavancarem emprestando. Então, o risco lá é algo muito presente no negócio bancário e os bancos trabalham muito alavancados, né? E eles estão envolvidos em toda uma série de negócios, né, dos mais variados tipos, volumes e níveis de risco. Acho que o ambiente regulatório lá fora, ele, digamos assim, ele passou por mudanças no sentido da desregulamentação, né, durante muito tempo, e isso, digamos assim, criou situações, digamos assim, surpreendentes, como essa agora, né? Ninguém esperava
que, no atual contexto, que esses problemas fossem se repetir. Problemas que, de alguma forma, são bastante semelhantes aos problemas que aconteceram em 2008 por oportunidade da crise financeira. Quer dizer, problemas com terceiros negócios que afetam os bancos que atuaram como intermediários desses negócios. Isso foi o que aconteceu lá fora? Isso foi o que aconteceu lá fora. Tá? E qual foi, então, o que causou esse problema? Olha, os bancos, eles trabalham, esse é o grande problema de se trabalhar com um banco, e aí o ambiente regulatório, no caso do banco, é extremamente importante. O banco trabalha com um grau de alavancagem muito elevado. O que significa isso? Significa o seguinte, o patrimônio do banco, que poderia suportar qualquer oscilação no nível de remuneração de um negócio, ele é muito pequeno. Então, uma alteração adversa no contexto econômico em que um banco trabalhe pode levá-lo à falência de um dia para o outro. Basta que esse impacto seja forte. Não por outra razão, você tem os bancos centrais, né, como bancos que atuam gerando segurança e oferecendo liquidez aos bancos, e fazem isso diariamente, os bancos centrais. Por quê? Porque os bancos são afetados no seu quadro de liquidez e solvência muitas e muitas vezes ao longo do tempo. Isso é corriqueiro. Agora, quando você começa a ter problemas sistêmicos, tá? Aí você sai do problema da liquidez, que é um problema que pode ser resolvido momentaneamente pela atuação do Banco Central, e você passa para um problema de solvência que vai exigir o quê? Que vai exigir, como aconteceu no caso desses bancos, né, do Credit Suisse, por exemplo, na Europa, que esse banco seja adquirido por outro banco, seja recapitalizado e tenha toda a sua administração modificada, tá certo? Quer dizer, ali houve o quê? Ali houve uma perda, e essa perda agora está sendo absorvida, né? E, claro, alguém ali vai sair perdendo recursos, não sei exatamente quem, porque isso não está claro, não há informações ainda, mas, assim, há claramente uma absorção de perdas. Nos Estados Unidos, qual é essa situação sistêmica que gerou esse problema? Olha, o que está acontecendo é que você teve um quadro de pandemia. Do quadro de pandemia, quando ele começou a se dissipar, você passou por um contexto em que há guerra, tá? Você está passando por mudanças estruturais na economia mundial, principalmente em função do papel crescente que a China vem exercendo, e isso está alterando muito todos os modelos de negócios no mundo inteiro, né? E os bancos estão sempre envolvidos em todos os ramos de atividade. Por quê? Porque eles são intermediários, é o papel deles. Eles estão ali exatamente fazendo o quê? Provendo liquidez para os negócios, provendo capital e assim por diante. Eles são os intermediários disso. Então, toda vez que o modelo de negócios vai para o espaço, ou sofre algum problema, alguma dificuldade, isso acaba tendo reflexo no sistema bancário. Tá certo? Qual é o modelo de negócio, então, que está indo para o espaço agora? E isso pode chegar no Brasil? Olha, pode, mas eu acho, é isso que eu digo, eu acho que o envolvimento dos nossos bancos e a maneira como os nossos bancos trabalham com o restante da economia é bastante diferente. Os nossos bancos não são bancos tão alavancados quanto os bancos lá de fora. Os nossos bancos não têm um papel decisivo, por exemplo, no provimento de capitais de longo prazo. Eles não são financiadores do desenvolvimento, eles não são financiadores dos investimentos, né? Na verdade, os nossos grandes bancos são bancos comerciais que atuam mais no campo do consumo,
né? Então, o que em princípio, afeta muito os nossos bancos é exatamente o quê? É exatamente o problema de você ter queda na renda salarial, o problema de você enfrentar recessões, né? Quer dizer, mas não é nada que, se um determinado setor da economia quebrar ou enfrentar sérias dificuldades, isso não necessariamente afeta os bancos. Nós temos agora um exemplo, um importante setor da economia está entrando em férias coletivas, que é o de automóveis, né, produção automobilística, e isso não está afetando os bancos. Os nossos bancos passaram pela crise da pandemia e tiveram lucros dos maiores do mundo, né? Como é que explica, o que é que explica, então, que os nossos bancos sempre ganham e, nesse momento que a gente tem os juros mais altos do mundo, os nossos bancos estão, os trabalhadores certamente não estão ganhando, mas os nossos bancos seguirão ganhando? Como é que explica isso? Sim, segue. Esse é um problema regulatório. A gente tem problemas regulatórios? Temos. São os mesmos problemas que eles têm lá fora? Em parte sim, em parte não. Tá? Vamos para a parte em que os nossos problemas são diferentes. Quer dizer, aqui, os bancos no Brasil, hoje, o sistema financeiro brasileiro, ele é controlado por mais ou menos 5 bancos. São os 5 bancos múltiplos, que têm carteira comercial e carteira de investimentos e mais algumas outras carteiras. Tá? Esses 5 bancos controlam alguma coisa em torno de 70% a 80% das operações de crédito de todo o sistema financeiro brasileiro. E essas operações de crédito, de uma maneira geral, são operações de crédito para consumo. Tá? Bom, esses bancos, eles são bancos comerciais e são o que a gente chama de bancos depositários. São bancos depositários, trabalham com reservas fracionárias. O que é isso? É o banco que recebe depósito e empresta uma parte desses depósitos. Então, ele mantém em depósito apenas uma fração do que ele recebeu em depósito. Depósito o quê? Depósito em conta corrente. Então, esses bancos, eles têm algumas características comuns. Eles têm um número muito grande de agências e eles têm elevados custos. Então, esses elevados custos exigem que esses bancos trabalhem com taxas de juros extremamente elevadas para cobrir os custos. Tá? Esses juros elevados, não obstante os custos igualmente elevados, é que proporcionam a esses bancos ganhos elevados. Então, os juros altos aí vão proporcionar aos bancos e vão, por outro lado, aumentar a dívida pública. E aí a gente chega na questão do arcabouço fiscal, para fechar? Sim, sim, exatamente. Quer dizer, você tem o quê? Você tem um sistema financeiro que trabalha com alto custo, você tem uma economia que trabalha sem crédito, você tem uma economia que não tem um ciclo financeiro completo. Tá? Você tem uma economia que se apoia não na produção, mas principalmente, né? Quer dizer, hoje a riqueza ela circula pelo país e pela economia do país, principalmente em função do quê? Em função dessas características do sistema financeiro nacional. E eles querem, quer dizer, e o Brasil precisa, mas não necessariamente por conta do que o sistema financeiro acha que seja necessário, mas o sistema financeiro acredita que seja necessário, que seja necessário você garantir uma atmosfera em que os juros sejam mantidos em níveis compatíveis com a curva de custos deles, que o setor público não avance sobre o crédito, né? E eles possam, então, utilizar o crédito com mais liberdade e assim por diante. Essa é a grande questão hoje. O arcabouço fiscal, do ponto de vista do sistema financeiro, é isso, é uma briga pelo crédito. Quer dizer, se você não colocar, de alguma forma, um limite àquilo que o setor público pode ou não pode fazer, o setor público acaba avançando sobre o crédito. Né? E aí, na verdade, vai reduzir o montante do crédito disponível para utilização pelos bancos. E vai reduzir o lucro dos bancos? De uma certa forma, sim, porque a despeito de nós trabalharmos com, se não a maior, uma das maiores taxas básicas de juros do mundo, essa taxa básica de juros, ela não é uma remuneração
que assegure aos bancos o seu equilíbrio. O que assegura aos bancos o seu equilíbrio são as demais operações de crédito que eles realizam, que têm uma remuneração muitíssimo superior a essa do juros Selic. Para a gente fechar mesmo, a crise bancária que está lá fora pode chegar no Brasil? Eu acho que não. Por quê? Porque o nosso sistema financeiro ele é um sistema financeiro autárquico. Nós temos um sistema financeiro que só trabalha em moeda nacional, em reais. Tá? Nós não temos ativos em moeda estrangeira. Então, nós não temos ligações com o resto do mundo, desse ponto de vista. Tá? Tanto assim que as reservas internacionais do Brasil não são mantidas nos ativos dos bancos que operam com câmbio. As nossas reservas internacionais são mantidas no ativo do Banco Central. Tá? Por quê? Porque os bancos brasileiros não operam lá fora e nem operam em moeda estrangeira. Fernando, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu quero agradecer muito seus esclarecimentos. Eu espero que tenha servido também para o nosso telespectador entender um pouco mais desse assunto. Eu que agradeço, Antônia. Obrigado. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa pode ser visto no site da TV Senado, senado.leg.br/TV e no canal do YouTube. Até o próximo Agenda Econômica.